Pessoal, estamos na terceira e última parte dessa aula sobre renascimento e humanismo dessa semana. Agora vai ser um momento da gente apenas apreciar algumas obras de arte, né? No primeiro vídeo, quando a gente falava do contexto, a gente apontou, mostrou alguns detalhes, algumas obras de artistas. Agora a gente vai mostrar algumas outras artes, né? Algumas produções. A gente focou principalmente na escultura e na pintura, apesar de que talvez numa próxima aula a gente estude um pouco mais de literatura, um pouco mais de outras questões que são próprias desse tempo, ok? Então, lá no texto tem alguns elementos sobre cada artista, sobre cada pessoa desse movimento aí. A gente não colocou aqui porque você vai simplesmente ler lá, vai entender e vai aparecer, pode aparecer para vocês algumas provas aí, alguns elementos sobre esses sujeitos, né? Quando eles viveram, onde eles viveram, né? Qual que eram os traços da pintura dele ou da obra que ele desenvolvia. Então, faça o estudo direitinho, não é demais aprender, né? A gente sabe que nunca é demais aprender, e vamos verificar esses elementos lá, ok? Então, para esse momento aqui, que é as artes no período renascentista e humanista, nós vemos aqui uma obra, O Nascimento de Vênus. Vênus é a deusa do amor, deusa da fertilidade. Lá na Grécia é a Afrodite, né, a mesma deusa. Então, aqui nós temos uma série de elementos que os professores de arte podem nos explicar com muito mais propriedade, né? Mas aqui a gente verifica, né? Verifica aqui o Sandro Botticelli, então por 1445, 1510. Aqui nós temos algumas cores, né? Umas cores vibrantes, umas cores muito mais fortes aí que transmitem um brilho, né? A própria deusa aqui nua, né? Da forma que ela se apresenta, né? Dando toda uma ideia de sensualidade, né, de sexualidade vibrante aqui, ok? Então, tem uma série de elementos aqui que a gente pode verificar. Aqui dizem que essa concha, ela representa o útero, né? É o formato do útero feminino, né? O útero onde os primeiros momentos de geração da vida, da concepção, né? Da concepção das pessoas. Então, uma apreciação aí, né, de aquela ideia que eu disse para você de profundidade, né, aquela ideia de relevo, né, parece que essa concha a gente pode pôr a mão embaixo e levantar a concha, tirar a concha, etc. Então, são alguns pontos aí que a gente pode verificar. Aqui, veja bem, essa é uma obra da Idade Média, o ano 1020. Então, tudo chapadão, aquilo que eu vou falar para vocês, né? Então, ou seja, aonde está aqui o prédio, aonde estão as pessoas, vai ser no mesmo nível, no mesmo plano. Então, você não verifica aqui alguns elementos estilísticos da pintura, né? A pintura parece estar estática do jeito que está, do jeito que ela foi feita, mas você verifica que essa mesma pintura, então, isso aqui é a anunciação do anjo, veja, aqui a representação de Maria, o anjo Gabriel chega, Maria, você vai conceber, né, filho de Deus e tal. E aí, aqui é a mesma cena, ok? Aqui é do Sandro Botticelli. Aqui era do Message It da Evangeliars, né? Aqui já nós temos o Botticelli. E veja, olha a profundidade, olha lá no fundo a árvore e os prédios, né? Aqui também tinha aqui prédio. E aqui, então você vê movimento, você vê leveza, você vê profundidade, você vê tridimensionalidade, né, no sentido de que o tipo de tecido aqui ele pode ser tocado, essas ideias aí. Okay? Então, eu espero que vocês consigam verificar. Né? Então, só estou mostrando a diferença mesmo, né, sem tratar os elementos como um professor de arte trataria de forma um pouco mais adequada. Ok? Agora nós temos umas três fases, né, do movimento artístico que eu disse para vocês. A primeira era o Trecento, refere-se ao século XIV, que é os anos 1300, certo? Então, foi então no momento inicial lá em Florença, na Itália. Um elemento que eu acho interessante de ver aqui, ó, se você for medir o tamanho aqui, isso aqui é o Jesus Cristo. Jesus Cristo lá quando tiraram da cruz, quando ele já tinha morrido. Aqui você verifica os apóstolos, né, de Jesus já com roupas parecidas a roupas que o padre já passou a usar, certo? Então aqui está mostrando uma cena que foi uma cena lá no ano 33 depois de Cristo. Mas a época que ela foi pintada já foi aqui no ano 1300 e pouco depois de Cristo.
certo? Então, é um afresco, também é uma pintura aqui feita no reboco molhado, é a lamentação. Depois Jesus morreu, saiu da cruz, então é o momento da lamentação. E aí você verifica que, olha, o tamanho aqui da cabeça do Jesus até os pés dele, entendeu? Então, se você fazer uma proporção com o tamanho dessa pessoa aqui em pé, com o tamanho dele, ele é um tamanho muito maior. Então, por mais que tenha características aqui humanas, né, natureza, mas nós temos aqui os anjos, nós temos aqui o Jesus como sendo maior do que as próprias pessoas, dando essa ideia um pouco de divindade. Então, alguns aspectos ainda da Idade Média presente, né, para diferenciar o que é humano, o que é divino, não é para tratar todo mundo como igual ainda. Né? Mas essa coisa vai se perdendo até chegar no Cinquecento, quando a coisa vai, então, mais ainda para o naturalismo, para as coisas humanas como elas são e o mundo como ele é, sem essa interferência tão específica do divino. Ok? Então, nós temos uns autores, como, por exemplo, Giotto. Essa lamentação foi feita pelo Giotto, tá vendo? Giotto. Boccaccio e Petrarca seriam alguns representantes aí. Então, não adianta muito falar isso aqui, mas no texto você tem lá o nome desses autores, quem eles são, de onde são, que época eles viveram. Ok? Faça a leitura, é importante. A outra fase é o Quattrocento, que é os anos dos anos 1400, né, que é o século XV. Então, nós temos o Botticelli, Leonardo da Vinci e o Rafael de Sanzio. Né? Aqui você veja alguma imagem. Né? O que eu gostaria que vocês verificassem, esses elementos de profundidade, esses elementos de tridimensionalidade, né? Como parece que dá para a gente pegar esse cetro aqui, né? esse baco aqui do Papa. Enfim, e esses elementos ainda, né, presentes, olha aqui, a cidade de Deus, né? Aqui está mostrando aqui o presépio, né? Jesus, José, Maria e os personagens da igreja, né? E do Estado, né? Do governo que estavam presentes na sociedade naquele momento lá. As cores vibrantes e outros elementos aí. E um do cara que foi mais famoso, por que ele foi mais famoso? Porque ele foi contratado pela própria igreja. Ele foi contratado por um papa e as produções dele foram várias, né? A gente já viu lá na Capela Sistina, ela foi uma capela inteira que foi totalmente ilustrada por ele, que é o Michelangelo, né? O Miguel Anjo, ou Anjo Miguel, veja, Michael, Micael, que é Miguel, que é o anjo que lutou, né, contra o demônio, né? Então, o deus da batalha, do Apocalipse. E aí ele mostra, né? Então, ele mostra alguns sinais aí anticlássicos, né? Alguns sinais aqui no Renascimento, uns sinais que vão contra alguma situação aí que eram postas pela linguagem clássica, e ele está cheio aqui de maneirismos, né? Esses maneirismos, então ele maneirou a mão, porque os primeiros queriam, então, buscar lá na Grécia e na Roma um estilo e trazer esse estilo para cá, para o momento deles mais uma vez, né? E aí, alguns ainda viciados nas ideias religiosas, né? Que se mantinham. E aqui agora nós temos um maneirismo, né? Maneirando, que esses elementos muito detalhistas, tal, né? Olha aqui, quando ele vai fazer a questão de falar da ideia do céu aqui, a ideia da terra e a ideia do céu. Aqui ele usou um elemento que é da terra também, que é o presépio de Jesus, o nascimento de Jesus é uma coisa da terra, não um relato do céu. Né? E aí colocando aqui os governantes da terra, né, governantes tanto da igreja quanto dos povos, ele vai repetindo essa situação, né, que é a coroação da Virgem Maria aqui dentro do contexto religioso. Ok? Sandro Botticelli. Outro elemento aqui agora é o Cinquecento, né? Então nós temos aqui um altar plateresco, né? Então um altar feito de prateleira. Cada uma delas aqui tem vários santos, né? Então no altar de uma igreja, no fundo de uma igreja, você verifica que a igreja de Santa Maria, né? Valtierra na Espanha. Então aqui é um momento em que entrou em decadência do Renascimento, ou seja,
É o momento em que falam que aqui se perdeu toda aquela tentativa de buscar o classicismo, né? Aquela ideia clássica, aquela beleza, aquela coisa toda. Aqui agora, então, a coisa ficou mundana mesmo, a coisa baixou um pouco o nível de qualidade, né? Na produção. Então, mas, no entanto, é o tempo aqui, gente, que a gente tem logo uma sequência chamada de barroco. Você estuda isso em literatura, em arte, não tenho certeza. Né? Então, foi quando a arte barroca, uma arte mais de técnica, mais simples, né? Mas, ainda assim, tem a sua beleza, tem toda a sua forma, né? E o maneirismo, no qual a gente tem falado, né? Ele se torna um pouco mais evidente, que é o contexto que nós vamos estudar na próxima aula, que é da reforma e a contra-reforma. Né? Então, ou seja, é o momento que a igreja, que era oficial durante todo o tempo da igreja da Idade Média, agora já não é mais, né? Então, nós temos umas outras ideias. Então, veja, que as ideias vão mudando, né? Então, nós temos um tempo de mudança drásticas mesmo, né? Da Idade Média para a Idade Moderna, uma mudança na cultura. Aí nós acabamos de estudar aqui a questão da arte, e aí nós vamos ver na próxima aula a questão da própria igreja mesmo, da fé, que entra em reforma, certo? Então, ele marcou o declínio das bibliotecas, as bibliotecas que eram todas monásticas, né, dentro do mosteiro, onde tinha lá os livros sagrados proibidos, muito bem guardados pelos monges, né, pela própria igreja. E agora nós já temos bibliotecas nas casas, né, então pessoas com bibliotecas particulares. Aí dá aquela ideia, ou querem dar uma ideia de que quando era uma coisa muito resguardada, muito bem protegida, então nós tínhamos qualidade. Agora, se qualquer um tem, agora não tem mais qualidade. Então, é uma coisa que perdeu essa ideia de sagrado, essa ideia de raro, né? Então, agora é uma coisa um pouco mais popular. E aí querem dizer, né, na realidade desse momento aí, que a coisa se tornou um pouco menos de qualidade. Ok? Então, essa aqui é uma oportunidade que a gente teve. Aqui a igreja de São Bento, né, no Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. Aquelas características que nós vimos aqui, tá vendo, da arte barroca, lá na Espanha, a gente vê aqui no Brasil também, uma igreja aqui que é dos anos 1600 e alguma coisa, né? 1680, se não me engano. Então, já construíram, isso aqui tudo é madeira, viu, gente? Madeira entalhada e folhada a ouro, e tem vários santos, esse aqui é São Bento. Então, vários santos ao longo dessa igreja, né? Até esse lustre, ele é feito de madeira. Ele tem toda uma coisa de madeira pendurada com a corrente. Ok? Então, são belezas, né, que são próprias desse movimento histórico, movimento artístico, movimento cultural chamado Renascimento. Então, tudo bom para vocês. Até a nossa próxima aula. Realize as atividades, leiam o texto, não tenha preguiça, não tenha medo de ler o texto e vamos, então, caminhando. Ok? Tudo de bom.